Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente de hoje traz o seguinte tema: única semente, distintos terrenos. Vamos observar isso à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 13, e a partir do versículo de número 3. Quando, na parábola colocada aqui, Jesus diz que um semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, à beira do caminho, a outra caiu entre pedregais, a outra caindo entre espinhos e outra caiu em boa terra. Então ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa expressão no grego é interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Sabe o que é interessante? Você pode ouvir todos os sons à sua volta, mas escutar aquele que te interessa. E é aqui que você percebe a objetividade dos sentidos, em especial esse, da audição. É curioso os mais antigos falarem que fulano de tal é mal ouvido, ou mal ouvido, como diriam os mais antigos. E o que seria alguém mal ouvido? É quando a palavra, a instrução entra por um ouvido e sai por outro. Mas sabe quando a palavra entra no ouvido e esse outro ouvido aqui, o direito, é o esquerdo aqui, esquerdo, se juntando com o direito. Quando você junta as duas orelhas, vai dar certinho o formato de um coração. E é quando você escuta, juntando as duas orelhas, que aquela instrução chega para o coração. Por isso Jesus diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não é interessante isso? E é curioso ainda quando lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O verbo ouvir aparece lá duas vezes, a exemplo do que é colocado aqui. E o segundo lá é escuta. E sabe o que é mais interessante ainda? Que a palavra obediência no hebraico significa literalmente dar ouvidos. A palavra de Deus é prefigurada nessa parábola aqui como semente. Lá em Isaías 55, versos 9 e 10, diz que a palavra de Deus é semelhante, assim como a chuva e a neve desce para os céus, e para lá não retorna, mas vai cumprir o seu propósito de trazer semente, trazer pão ao que semeia, semente ao que semeia, pão ao que come. E aí o profeta diz: assim será a palavra que sair da minha boca, disse Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a designei. A palavra como semente, ela respeita essa premissa, esse princípio de não voltar vazia. A palavra vai configurar o contexto onde ela chegar. Não é interessante isso? Uma parte da semente à beira do caminho, outra em pedregais, outra entre espinhos, outra em boa terra. E na explicação da parábola, Jesus diz que todos estes terrenos são corações. Corações que recebem palavra como a beira do caminho, são aqueles que, ouvindo de Jesus, os demônios roubam a palavra mal chegando no coração. Entre pedregais, são aquelas sementes que caem sobre a rocha e não tem terra, então não se enraiza. Essas pessoas recebem com alegria a palavra, mas é de pouca duração e logo desistem, não levando Jesus a sério, não levando o evangelho a sério. E a palavra entre espinhos são aqueles corações que recebem Jesus, ainda que num contexto de dor, mas no ativismo do dia a dia, naquela correria, atrás de coisas e de coisas e de coisas, coloca essas coisas todas como preferência e deixa a palavra de Deus para lá. Essas pessoas recebem Jesus e Jesus é só para elas e de ninguém mais. Você vai ver muitas igrejas cheias de gente vazias. São esses que receberam a palavra num contexto entre espinhos. Mas o semeador até parece estar frustrado, mas não está não, porque por fim ele encontra a boa terra. E quando a semente do semeador encontra a boa terra, essa semente prospera 30, 60 e a 100 por ela. Sabe o que é curioso? Essa parábola ela é sinótica, ou seja, os três evangelistas falaram a respeito dela. Mateus aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos, no seu tratado a Teófilo. Quando você vai ver o finalzinho de cada parábola, aparece uma palavrinha que diferencia uma da outra. Mateus vai dizer que o coração como boa terra é aquele que ouvindo compreendeu.
Mateus 13,16. Marcos 4,20 diz que o coração como boa terra é aquele que ouvindo recebeu. Já Lucas 8,16 diz que o coração como boa terra é aquele que ouvindo conservou, reteu no coração. Aí nós temos diante de nós, na sequência dos 3 evangelistas falando, o princípio da frutificação. Daquilo que você compreendeu, receba no seu coração. Daquilo que você recebeu no seu coração, procure reter, conservar dentro de si. E então a semente que chegou no seu coração terá prosperado e vai dar fruto para Deus. Receba a palavra no seu coração e entenda que é a palavra que vai configurar o seu contexto. Não há como você assumir uma postura de neutralidade diante da palavra, porque a palavra vai determinar que tipo de coração é você. Reflita bem a respeito. Eu quero orar abençoando o seu coração. Pai, em nome de Jesus, que a semente da tua palavra abrace o nosso coração e o nosso coração, instruídos pelo Senhor, possa responder, germinando, possa responder, frutificando, produzindo a partir da semente escolhida. A partir da semente escolhida, eu oro te pedindo em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado o seu coração, e eu creio que tem, distribua para mais pessoas e seja comigo mais um semeador das sementes do secreto. Deus em Cristo te abençoe.